Este apartamento que aqui estás a ver parece perfeito, não é? Tem aqui as luzes, está todo branquinho, todo pintadinho, mas aquilo que tu não sabes é que ele virou quase um autêntico pesadelo. Estamos a falar de atrasos na obra, infiltrações, negócios que caíram no último minuto, gastámos quase mais 20 mil euros nas obras, por isso neste vídeo vou-te contar tudo o que correu bem, mas também tudo o que correu muito mal com este investimento. Então, antes de vos mostrar a casa toda, vou-vos explicar como é que este negócio surgiu e porque é que decidimos avançar com ele. Este foi um negócio que chegou até nós através de cedência de posição, portanto, outro investidor, outra pessoa que também anda neste mercado, encontrou um negócio, negociou o valor e cedeu-nos a posição, nós pagámos uma comissão por isso e depois comprámos nós o imóvel e fizemos nós a obra. Porque é que o negócio fez sentido para investimento imobiliário? Em primeiro lugar, tinha a margem necessária, não é? Este negócio tinha projetado, e no final das contas até foi isso que deu, cerca de 20% de retorno sobre o negócio, ok? Que daria os 40% anualizado. Era suposto este negócio ter durado 6 meses, não durou, já vou explicar porquê, mas dava os retornos que nós geralmente procuramos nos negócios e a casa não estava assim de todo, até vou pôr aqui umas imagens a passar de como é que estava antes aqui dentro e lá fora, ok? Também já vos vou mostrar lá fora como está agora, mas a casa estava completamente feita no 8, isto é uma cave, embora não pareça, isto é uma cave, só que como todas as divisões têm estas janelas e por outro lado está ao nível de um resto de chão alto ou até de um primeiro andar, como aqui, se calhar, isso fez com que tivesse muito mais confiança em avançar com um negócio destes do que se fosse aquelas caves com umas janelinhas ali em cima e sem luz nenhuma. Pronto, aí se calhar tinha que negociar ainda mais o valor ou não fazia sequer sentido investir neste imóvel. Depois lá fora o logrador, o quintal, também estava completamente feito no 8, vocês viram nas imagens, cheios de ervas, sem chão, tudo partido, enfim, tinha muito miminho para lhe dar e foi isso que nós fizemos e foi isso que idealizámos no início, o que fez com que decidíssemos que este investimento era uma decisão certa avançar com ele. No final do dia acabámos aqui com uma fração de moradia T2 com 70 metros quadrados aqui dentro, mais 70 ou 80 metros quadrados lá fora de logrador de área 100% privativa desta fração e agora vou-vos mostrar aqui o resultado final. Então começamos aqui por fora, isto é a entrada da casa, o logrador ficou neste estado, ou seja, neste momento está todo clean, já nasceram umas ervas entretanto, mas que facilmente são limpas. Temos canteiros neste piso, temos canteiros naquele piso, temos uma árvore de frutos, isto são tangerinas ou laranjas, devem ser laranjas aqui deste lado. Portanto, temos estes dois níveis, temos este nível aqui de baixo que tem estes canteiros, temos o nível ali de cima que tem também mais uns quantos canteiros, ok? Isto ficou tudo pintado, pusemos estas luzes, que vocês conseguem ver aqui, fizemos as escadas todas de novo também, os degraus, pusemos os novos parapetos do degrau, e pronto, basicamente não cortámos nem tirámos plantas nenhumas, todas as que estão aqui já estavam originalmente na casa, deixámos aquela árvore, deixámos aquelas plantas lá de cima, até porque passa uma estrada ali, tem bastante movimento em cima e aquilo acaba por dar aqui alguma privacidade, aquelas plantas, e também abafa aqui um bocadinho o som da estrada, o que é excelente. Depois em termos de vista, nenhuma fração quase tem vista para aqui, temos ali a vizinha de cima, que tem vista aqui para nós, mas assim à volta não temos aqui nenhuma varanda em cima de nós, de potenciais mirones para quem quiser estar aqui a apanhar uns banhinhos de sol. Ok? Vamos lá dentro. Começamos já a chegar aqui para esta porta. Veem que isto é desta cor vermelho ou roxo ou burgundy ou o que é isto. Isto aqui foi o primeiro desafio que nós tivemos, que foi, eu não fazia ideia que isto demorava tanto tempo, mas alumínios que não sejam cores cinzenta e branca demoram tipo o triplo ou quádruplo do tempo a serem entregues. E isso foi uma das coisas que atrasou aqui a nossa obra a meio, em que tivemos parados para aí 3 semanas quase à espera de alumínios, porque demoraram mais tempo que era suposto e foram encomendados ali mesmo antes do verão, antes daqueles meses de julho e agosto, que já sabem como é que as coisas não funcionam aqui em Portugal, e aí foi o primeiro desafio que tivemos na obra, que nos causou aqui um atraso de para aí um mês, sensivelmente. Aqui deste lado, isto é a sala, temos aqui a zona de espaço comum e ali a zona que foi projetada para jantar, e eu não consigo agora abrir as janelas, primeiro porque isto está avariado, vai ser arranjado hoje, porque como é normal, nós viemos gravar os vídeos sempre dos dias antes da escritura de venda desta casa, esta casa vai ser vendida amanhã e então temos que arranjar este store, senão os compradores não vão ficar nada contentes. E por isso não consigo abrir esta janela. Mas esta janela, esta porta-janela, aliás, dá diretamente para o quintal, o que é top. Tem aqui a sala, tem aqui o sítio para o sofá, tem aqui o sítio para a televisão e a pessoa pode estar aqui diretamente ligada ao quintal através desta porta/janela.
Aqui é a zona de qual que foi projetada como jantar. Claro que as pessoas podem fazer o que quiserem aqui, podem fazer aqui um pequeno escritório, podem pôr aqui a mesa de jantar, mas ao fim e ao cabo isto tudo é aqui a divisão da sala, ok? Vamos agora ver a casa de banho e a cozinha. Portanto, aqui temos a casa de banho, novamente sem conseguir ter luz cá para dentro. Outro desafio que surgiu aqui nesta casa foi que, para além da casa estar em muito mau estado, a própria moradia como um todo estava também em muito mau estado e neste preciso momento estão a acontecer obras lá fora de reabilitação da fachada e da cobertura e isso atrasou novamente a obra, adicionou custos adicionais e eu vou falar também sobre isso aqui mais no final do vídeo, ok? Mas antes disso vamos ver aqui as coisas bonitas. Temos aqui este chão hexagonal, assim a imitar mármore, ok? Este móvel aqui também todo vintage. Isto novamente são coisas, obra da Inês, não é? Ela é que projetou esta casa toda. Já agora vou deixar um link, ela provavelmente vai lançar alguns vídeos também sobre a casa, vou deixar os links aqui na descrição para vocês verem. Base duche, zona dentro do duche com azulejos diferentes, móveis assim um bocadinho diferentes do normal, espelhozinho com o LED à volta e pronto. Não quero deixar, ou não quero que vocês deixem de reparar, não sei se dá para ver bem na câmara, que é o teto no pé direito que este apartamento tem. Portanto, isto já levou teto falso, se conseguirem ver lá em cima. Levou essas vigazinhas decorativas e isto tem, sei lá, para aí 3 metros ainda de pé direito. 2,80 m, 3 metros, tranquilamente, mesmo já com o teto falso, mesmo já depois dessas vigas. Portanto, esta casa, é típico nas casas antigas, tinha um pé direito muito, muito alto. Ok? Vamos agora aqui à cozinha. É uma cozinha que tem para aí uns 10, 12 metros quadrados. Temos aqui a zona de bancada, não é? Cozinha deste lado. Temos móveis predominantemente em baixo e este aqui em cima. E para acrescentar aqui algum espaço, a Inês decidiu pôr aqui também este móvel, que sempre dá mais espaço para, sei lá, garfos, talheres, essas coisas todas. Aqui deste lado, na marquise, temos luz. Esta é a janela que não está tapada. Portanto, se vocês virem aqui, eles taparam tudo lá fora para não estragar as janelas, que são novas. Por isso é que temos a casa quase toda às escuras, o que é uma pena, porque entra mesmo muita luz aqui. Aqui deste lado temos então a marquise, com zona para o termoacumulador ali, zona para a máquina de lavar e pronto. Ou seja, é uma cozinha fixe, porreira, tem boas áreas, não é uma cozinha gigante, mas é bastante funcional, não é? Temos aqui a arrumação toda, temos ali a parte de lavar a roupa e de aquecimento de água e depois daqui temos que ir para a sala para tomar um pequeno almoço, almoçar, jantar, por aí fora. Portanto, com sala vista, casa de banho vista, cozinha também, acabámos de sair de lá, vamos ver aqui os quartos, começamos por este. Este é um quarto também, está tapada, aqui a janela, o que é fixe, por acaso há empreiteiros que às vezes começam a fazer as obras lá fora, depois lixam as janelas todas, estes por acaso estão aqui a ter um cuidadinho extra. Então, isto é um quarto que tem para aí também uns 12 metros quadrados, 15 metros quadrados, tem estes roupeiros que eu não sabia, não fazia ideia, está aqui um parafuso, não fazia ideia que iam ficar tão altos assim, ele está até o pé direito deste quarto. Estes roupeiros têm aqui uns 2,80 m, 3 metros, não faço ideia, é mesmo grande, não é? Tem aqui, isto é tipo o módulo normal que a gente costuma pôr, aqui com estas coisas dos cabides e tudo mais, e depois aqui umas gavetas, provavelmente, exato, temos aqui as gavetas, só que depois temos aquele espaço gigante lá em cima, tipo uma arrecadação que está ali, que é fixe, para quem vier para aqui tem ali espaço para pôr caixas e coisas. Portanto, isto é um quarto, tem luz, eu prometo, não estou a esconder nada ali atrás, vocês já vão ver lá fora como é que a moradia está. Vamos agora para o segundo quarto. Este aqui é um bocadinho mais interessante e desafiante, não é? Porque esta divisão aqui, ela tem muito menos área do que aquele quarto. E aqui literalmente cabe só uma cama e as mesas de cabeceira. Portanto, este quarto seria um quarto que ficava sem arrumação. Só que, anda lá aqui, deste lado temos isto. Este closet. Ou seja, o roupeiro do quarto, para além de ser maior do que o roupeiro normal, que é isto tudo, tem móveis aqui em baixo, tem móveis ali daquele lado, aproveitámos aquele fundo e temos aqui prateleiras que eu sinceramente eu acho que eles deram mesmo aqui um splurge nas prateleiras, estamos a falar tipo, sei lá, dezenas de prateleiras se calhar aqui. O que é porreiro, não é? Um quarto destes, ter aqui este espaço todo é fixe. E isto aqui, inicialmente era o hall de entrada da casa. Nós tapámos aqui isto,
para fechar este lado ao quarto e o hall de entrada ficou um bocadinho mais pequeno, mas também este espaço aqui não acrescentava nada. Aqui uma curiosidade para vocês, que vem aqui este teto inclinado. Como disse, este apartamento é uma fração, é um andar de moradia e esta moradia inicialmente era uma só que no tempo da avózinha eles dividiram isto em 3 frações. Portanto, temos a cave, que é a nossa fração, temos o resto de chão, depois temos o primeiro andar. E como isto inicialmente era uma só fração, é normal que existam estas casas. Portanto, a casa antigamente e originalmente estava toda junta entre os andares. Neste momento não está. Portanto, isto aqui é um espaço que antigamente provavelmente subia-se ali a escada, dava-se a volta e ia lá para cima. Agora é um closet. E ficou também muito fixe. Então, a casa está à vista, não é? Vimos aqui os quartos todos, vimos aqui a cozinha, vimos isso tudo, vimos lá fora, vão passando aqui também algumas imagens disso. Agora, isto está tudo muito bonito aqui, dourado, frigoríficos, tudo encastrado, assim, tudo XPTO. Mas eu até tive de fazer uma lista, que agora quero-vos falar do que é que correu mal aqui nesta obra, ou neste projeto, que não foi só nesta obra, foi também no projeto como um todo, ok? Eu tive que fazer aqui uma lista, porque senão eu não me ia lembrar tudo aqui assim de cor. Então, começamos com o atraso. Vou só recapitular. Esta obra, este investimento era suposto ter demorado 6 meses, o projeto inicial seria para 6 meses, portanto, a aquisição, 4 mesinhos para a obra e depois 2 meses para a venda, ok? Não foi isso que aconteceu. Havia já alguma gestão de risco para que isto não acontecesse e demorasse um bocadinho mais tempo, especialmente por causa das obras das zonas comuns, ok? Que iriam acrescentar valor ao imóvel e algum atraso na obra lá fora, mas que não impactava cá dentro, ou seja, uma obra lá fora não impacta as obras aqui dentro. É o que está acontecendo neste momento e esta casa está pronta. Então, uma curiosidade que eu vos vou deixar é, antes de nós comprarmos esta fração, como a moradia lá fora antes estava mesmo em muito mau estado, estávamos a falar de rachas na parede que está a norte, estamos a falar de o telhado já com as telhas a esfarelar, ou seja, obrigatoriamente este investimento para se tornar viável tinha que haver aqui sinergias viradas para haver obras nas zonas comuns. Então, antes de adquirirmos a casa, eu vim cá falar com os proprietários, ok? Literalmente bater-lhes à porta para tentar falar com um, depois um deu-me o número do outro e lá consegui falar com todos para perceber, ok, sabem que a moradia está assim num estado lastimável, não é? Toda a gente sabia isso, não é? Porque moram aqui há muito mais tempo do que aquele que nós temos a casa. E logo aí comecei a ver se as pessoas tinham interesse e estavam de boa vontade para fazer as obras comuns. Esse é o ponto número 1, interesse. Ponto número 2, se havia dinheiro, não é? Porque as pessoas podem muito querer arranjar as casas, só que uma remodelação aqui, na parte exterior da casa, nunca iria custar menos de, na altura pedi orçamentos assim por alto, também para validar os valores de obra, não iria custar menos de 60 a 80 mil euros. By the way, acabou por custar muito mais do que isso, ok? Mas isso foi a primeira diligência que tivemos aqui de fazer, que foi perceber, ok, ponto número 1, é preciso fazer obras nas zonas comuns. Ponto número 2, será que as pessoas se dão bem e estão interessadas em fazer isso? Check. Ponto número 3, se têm dinheiro ou acesso a esse dinheiro, ok? Também uns tinham já a viabilidade de crédito, outros tinham o capital já disponível para fazer as obras. Nós também vinhamos com esse capital disponível, então fixe. Pelo menos as principais barreiras a conseguir fazer esta obra nas zonas comuns estava ultrapassada. As pessoas existem, estão cá, as pessoas querem fazer a obra, as pessoas têm dinheiro para fazer a obra. Pronto. Foi uma coisa que nós fizemos. Mas, agora voltando aqui aos imprevistos, portanto, isso foi uma coisa boa. Um outro imprevisto que ainda bem que não aconteceu foi chegar à altura da obra e depois não haver dinheiro, na verdade. Corríamos sempre esse risco, faz parte. Às vezes temos de fazer investimentos sem ter a informação toda do nosso lado e esta seria uma dessas coisas. Então, começamos com o atraso de 2 meses na caixaria. Portanto, esta obra era suposto ter demorado 6 meses, logo na caixaria, com ser caixaria de cor e demorou para aí 1 mês e meio ou 2 meses a chegar, mais ter sido feita uma encomenda ali em julho do ano passado, fez com que esta obra atrasasse 2 meses e pôr o flutuante, fazer as pinturas finais, tivesse ficado em pausa durante para aí uma semana, desculpem, era bom que fosse só uma semana, 1 mês e meio, até, e que fez impactos aqui na obra. Depois, quando o imóvel já estava praticamente finalizado, portanto, nós finalizámos esta obra para aí em dezembro do ano passado, o que é que acontece? Já depois de ter havido chuvas, aquelas chuvas torrenciais do início do ano, não tinha aparecido nada na casa, espetáculo, mas depois, na altura de fevereiro, por aí, começam a surgir infiltrações que nada têm a ver com as chuvas. Tem a ver com infiltrações ou
acho que são mesmo infiltrações, que se chamam ascensionais, não é? Eu não sei aqui os nomes técnicos, mas começaram a aparecer assim manchas amarelas na parede, vindas assim de baixo, e nem era no exterior da casa, era nas paredes do centro, ok? Portanto, isto aconteceu numa altura em que nós já tínhamos uma proposta, já tínhamos aceito essa proposta, as pessoas já tinham feito a avaliação, ok? E foi exatamente nessa altura que começaram a aparecer essas manchas, e parece que foi de propósito. Então, quando aí ao 8º mês de investimento já estava a luz ao fundo do túnel, já se via a luz ao fundo do túnel da venda, aparecem estes stresses e os compradores, ainda não tínhamos feito CPCV, os compradores desistem da venda. Desistem e pronto, cai o negócio, devolvemos a reserva, foi só uma reserva, não foi CPCV e pronto. Outro imprevisto. O que é que isso fez? Fez com que, primeiro, tivéssemos perdido aí um mês nas negociações, mais enviar a documentação, mais a pré-aprovação, mais depois a avaliação, isso foi tempo deitado para o lixo, e 2, depois tivemos que voltar a fazer obras nesta casa. Portanto, tínhamos terminado a obra em dezembro, janeiro deste ano, e passado para aí um mês e meio, voltámos para aqui, o empreiteiro voltou para aqui e começámos a descascar paredes, a pôr produtos anti-salitres e coisas desse género, tivemos de descascar paredes, ainda fizemos novos barramentos, colocámos novos peladores, enfim, fizemos aqui para aí mais umas 3 semanas de obra para resolver estes problemas. Com isso feito, depois começamos, nós já aqui com uma urgência, não é, de vender o imóvel, relistamos o imóvel novamente para visitas durante essa obra. No início as pessoas vinham cá e assustavam-se, não é? Porque estava tudo em obras outra vez, e logo aí também desistimos de fazer a pré-venda deste imóvel. Estávamos aquilo que se chama queimar o imóvel no mercado, portanto as fotos que estavam no mercado eram as fotos dele remodelado. As pessoas, quando agora vinham visitar, agora na segunda tentativa de vender, chegavam aqui e viam uma casa em obras. Isso aí dificultou muitas coisas ao início, tirámos o imóvel do mercado, deixámos aqui as coisas andar mais um bocadinho de tempo, até se começar a ver os peladores já postos, já barrados, as primeiras pinturas, e aí voltamos a relistar o anúncio e felizmente surge então uma nova potencial compradora, neste caso um casal, comprador e um comprador, fazem proposta e aceitamos o valor e avançamos com o negócio, ok? Portanto, isso é outro stress. Portanto, tivemos uma venda, caiu a venda, tivemos de voltar a fazer obra, tivemos de pôr o imóvel outra vez no mercado para finalmente aparecer um novo comprador, ok? Outro imprevisto surgiu. Eu estou farto de falar das obras comuns, mas eu não falei do facto de nós inicialmente temos previsto aqui 20 a 25 mil euros de custo para nós nas zonas comuns do prédio, ou da moradia, como queiram chamar, porque foi na altura os orçamentos que eu pedi, que eu sondei, foram mais ou menos esses, e vieram cá empresas, deram um orçamento, os outros condóminos, alguns deles não gostaram muito desse orçamento, ou achavam que as pessoas não iam fazer um bom trabalho, e para resolver o problema de uma vez por todas, optámos por fazer a obra lá de fora com um dos empreiteiros do orçamento, que é um dos moradores aqui do prédio. Pronto, isso facilitou as coisas, não é? Porque pelo menos essa pessoa votou logo a favor e as outras também. Eu, inclusive, acho que se o próprio empreiteiro mora no sítio onde vai fazer obra, em princípio vai fazer um bom trabalho, e de facto passei agora lá fora e parecem estar a fazer um trabalho pormenorizado, ver-se o estaleiro bem montado. Portanto, pelo menos por aí não houve nenhuma surpresa. Mas o facto é que esse orçamento recebido foi muito mais caro do que aquilo que nós estávamos à espera. Aquilo que nós estávamos à espera inicialmente de gastar, que era 20 a 25 mil euros nas zonas comuns, acabou por ir parar a 41 mil euros. Ok? Portanto, estamos a falar de 20 mil euros de deslize de orçamento nesta obra, só por causa desta brincadeira das zonas comuns. Okay? Portanto, nem estamos a falar aqui dentro correu tudo bem, o quintal também correu tudo bem, agora telhados, coberturas, os moradores também optaram por fazer uma obra muito mais XPTO, o que também deu mais valor a este imóvel, ok? Portanto, o valor inicial de venda que nós estimamos acabou por ser muito mais baixo do que o valor efetivo de venda, portanto, acabou por compensar uma coisa à outra, aí tivemos alguma sorte, confesso, mas também aquilo que está prometido lá para fora, aquilo que eles estão a fazer é uma obra completamente diferente daquilo que nós tínhamos estimado inicialmente. Estamos a falar de que lá fora vigar o telhado todo em madeira, de origem, fazer o beirado português também todo de raiz, picar toda a fachada do prédio, colocar um capoto todo XPTO, substituir as soleiras todas das janelas, porque o capoto vai fazer crescer a fachada, não é? Vai ficar mais grossa, então as pedras originais não são suficientes. Então vão fazer aqui uma obra toda à maneira, só que isso custou, ou vai custar, ou está a custar neste momento mais 20 mil euros do que aquilo que era
suposto. Portanto, acho que foi só isto, não é? Portanto, atrasos de obras, atrasos nas caixarias, vendas que caem, infiltrações que aparecem do nada e mais 20 mil euros em obras. Portanto, foi só isso aqui que não correu tão bem neste investimento. Isso fez com que os 6 meses iniciais que nós tínhamos projetados tivessem derrapado em 5 meses e, portanto, só agora ou amanhã é que vamos vender este imóvel. Isso é cerca de 5 meses a 6 meses depois do que era suposto. Portanto, quase um ano aqui de investimento neste imóvel. Ok? Portanto, como podem ver, houve aqui muitas lições aprendidas, algumas coisas que eu hoje faria diferente. Eu pensei logo, ok, o que é que eu podia ter feito aqui diferente? Se calhar tinha logo trazido aqui um empreiteiro, fazer um orçamento das zonas todas antes de comprar a fração, ter logo pedido ao vizinho do resto de chão, que eu nem sabia que era empreiteiro, para dar o orçamento. Só que, para ser honesto, provavelmente se eu tivesse feito essas outras diligências adicionais, provavelmente tínhamos perdido este negócio, ele tinha sido cedido a uma outra pessoa e a maior parte dos negócios que nós avançamos tem que ser feitos ou tem que ser decididos sem ter informação toda. Nós não sabemos ao cêntimo quanto é que vamos gastar em obra, nós podemos prever quanto tempo é que vamos demorar a vender o imóvel, mas o mercado depois é que nos diz, não é? Se de repente há um lockdown ou se de repente sobem as taxas de juros 2 ou 3%, nós não conseguimos prever isso e aquilo que era suposto ter demorado 6 meses o projeto e só demorar ali 2 meses a vender, pode demorar 4, 5 ou 6, como já aconteceu mais do que uma vez no passado noutros investimentos, ok? Portanto, se estás a começar ou se estás com medo aqui de fazer investimentos um bocadinho diferentes, é normal que se tomem decisões sem ter informação toda. Tem que haver gestão de risco, não é? Para que se tudo correr mal, pelo menos não se perca dinheiro, que era o caso deste imóvel, mas às vezes acontece estes imprevistos. E pronto, é isso. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Este, sem dúvida, que foi um investimento desafiante, tanto para mim como para o resto da equipa, tanto na parte da obra, como gerir estes problemas todos, mas agora sim está finalizado, está vendido, a escritura é amanhã. Espero que este imóvel não nos dê mais problemas no futuro. E é isso. Portanto, se gostaste do vídeo, subscreve o canal. Tanto se gostaste, tens interesse ou queres saber mais, já sabes, é só clicar aqui em baixo, subscrever o canal e vemos no próximo vídeo.